você vai receber milagres extraordinários. Amém? Glória a Deus, você pode sentar. Você está livre desta dor, livre desse caroço, desse mal, porque a palavra de Deus não falha. Aleluia. Não é verdade, irmã? Glória a Deus, como é que está? Então vem aqui contar um milagre. Glória a Deus. O que aconteceu? Isso, pega o microfone. Deixar com vergonha mesmo. A graça e a paz, igreja. Hoje, logo depois do almoço, eu comecei a sentir uma dor muito forte no sinusite, eu andava, parecia que tinha um martelo dentro da minha cabeça. E eu tomei remédio, não adiantou. Tentei dormir à tarde, nada resolvia. Então, aí a gente veio para o ensaio do louvor, a gente chega sempre um pouquinho mais cedo. E eu pedi para o pastor orar antes de começar o ensaio. Aí eu subi, meio com medo na escada, ainda fazendo aquela dorzinha. Aí eu determinei, quando eu vinha de novo, eu falava, não, já foi, não tem mais nada. E agora, posso mexer a cabeça, não tem mais nada. Glória a Deus, glorifique o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não há como você não se quebrantar diante de um Deus tão maravilhoso. Amém? Jesus Cristo é maior do que todos. Jesus Cristo é Senhor absoluto. E nós precisamos derramar todo o nosso coração ao Senhor. Jesus não aceita ser o segundo lugar na sua vida. Ou Ele é o primeiro lugar, ou Ele não quer. Aleluia. E aquilo que Deus falou para trazer algo muito importante, muito forte da palavra de Deus para a sua vida. Há um tempo atrás eu ia ministrar essa palavra, mas não senti essa direção. Mas enquanto eu orava, o Senhor trouxe isso com muita força. E é algo muito importante que você precisa compreender. Abra a palavra de Deus aí comigo na carta de Paulo, 2 aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que eram os moradores de Corinto, uma cidade da Grécia. Capítulo 11, vamos ler do versículo 1 em diante. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 1. Eu ouço o som de folhas, Então esse é sinal que você está procurando, eu espero você achar. Não ouço mais som de folhas. Versículo 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Versículo 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou conforme a versão, que você se afaste da simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo está mandando uma carta à igreja de Corinto. E ele está trazendo um alerta muito importante, em todos os capítulos anteriores, quando você lê. Mas quando ele chega aqui no 11, ele fala daquilo que era a motivação, aquilo que levou ele, o principal alvo que levou ele, o principal objetivo que levou ele a escrever tudo aquilo que ele estava escrevendo. Ele diz: o que eu quero evitar é que vocês sejam enganados por Satanás, assim como Eva foi enganada, e se afastem da pura devoção a Jesus Cristo.
E o diabo tem uma linguagem e Jesus Cristo também tem uma linguagem. A linguagem do diabo é a mentira. A linguagem de Jesus é a verdade. O próprio Jesus Cristo ensinou isso em João capítulo 8. Que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e quando mente, fala daquilo que lhe é comum, daquilo que é dele. Porque essa é a linguagem do diabo. Mas a linguagem de Cristo é a verdade. Jesus Cristo chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? A verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Da boca de Jesus nunca saiu mentira, nunca saiu engano. Da boca do Senhor nunca saiu nada que pudesse ser falso, que pudesse ser impuro ou profano. Porque essa é a linguagem de Jesus. E nós já aprendemos aqui que a única forma do diabo fazer com que você tropece é mentindo para você, enganando você. Não há mais poder e autoridade nele para tocar na sua vida, para matar você, para pôr doença em você, para atormentar você. A única maneira dele envenenar você, a tua vida, a tua fé, é mentindo para você e você acreditando na mentira. Assim como você, quando acredita na verdade, ela funciona para você. Se você acreditar na mentira, ela também vai funcionar, mas para o lado ruim da história. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Agora o apóstolo Paulo está dizendo que o temor do coração dele é que a igreja que havia começado com uma fé simples e verdadeira em Jesus, uma igreja que amava a Jesus Cristo de todo o coração, estava se desviando dessa simplicidade e dessa devoção a Jesus. Eu preciso que você entenda que quando nós falamos de Jesus Cristo, nós não estamos falando de qualquer um. Eu preciso que você entenda a importância da pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso que você compreenda de quem é que você é filho. E da obra que Ele fez por você. Jesus Cristo não é um ídolo de madeira. Ele não é uma estátua de gesso. Jesus Cristo não é um objeto. Ele não é uma coisa que você carrega no pescoço. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o Filho do único Deus que existe. Não existe Deus além dele. Todos os ídolos que são adorados no mundo não são Deus. São invenção da cabeça humana. Buda não é Deus. Maomé não é Deus. Zoroastro não é Deus. O apóstolo Paulo não é Deus. Pedro não é Deus. Jesus Cristo é Deus. E quando você começa a perder a devoção por Jesus, quando você começa a tratar Jesus como qualquer um, é porque o engano do diabo entrou na tua vida. A serpente disse para Eva: não, Deus está enganando você. Deus sabe que o dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Ele. Deus está com medo de perder o trono. E Eva acreditou. Ela acreditou. Pior do que não crer em Deus, irmão, é acreditar no diabo.
Sim ou não? Pior. Porque Deus se compadece de você, socorre, te ajuda, mas o diabo não tem pena de você não, irmão. Eles não creram em Deus e acreditaram no diabo. O apóstolo Paulo diz: o temor do meu coração, o que eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados e se afastem da pureza, da verdade em Jesus Cristo. Você está servindo a um Deus que é todo poderoso. Você está servindo a um Jesus Cristo que nunca pecou. E quando ele desceu para a morte não conseguiu segurar ele lá. Os demônios tremeram quando viram ele. Quando Jesus Cristo pisava na terra, os demônios se manifestavam sem ele dar ordem, porque eles sabiam diante de quem eles estavam. E os demônios se dobravam e diziam: vieste nos atormentar antes do tempo? Porque sabiam quem era ele. O apóstolo Tiago diz: você crê que há um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem diante desse fato. Os demônios sabem que há um só Deus verdadeiro e sabem quem é Ele. Você acredita que você conhece o único Deus que existe? Enquanto bilhões de pessoas são enganadas, você tem o privilégio de conhecer a verdade. Você tem o privilégio de ir para o céu. O que Deus espera de nós é toda a devoção do nosso coração. É o mínimo que nós podemos fazer. Mas nós fomos salvos. Começamos a participar da igreja. Começamos a andar na fé, a aprender as coisas. Deus nos tira da miséria, nos torna empresários, nos dá um trabalho, nos dá um salário. Conseguimos conquistar as coisas, conseguimos dar um destino, um futuro digno para os nossos filhos. Deus nos torna de pessoas que eram uma vergonha para a sociedade em gente digna. Deus nos tira do inferno e nos traz para a luz. Deus nos tira do vício e nos faz agora pessoas que auxiliam outras. Deus transforma o filho rebelde num exemplo. Deus transforma a mulher que era prostituta em uma mulher santa. Mas à medida que o tempo passa, a maioria dos crentes se afasta da devoção a Jesus Cristo. A maioria dos cristãos começa a se encantar com as coisas. Quando eu estava na miséria, não tinha nada, eu dizimava fielmente, ofertava fielmente, eu participava fielmente. Agora que eu tenho as coisas que eu preciso, que se dane. Agora que eu tenho condições de ajudar, eu não faço nada. Quando eu não tinha condições, eu fazia muito mais do que faço agora. Por quê? Porque a devoção a Cristo foi deixada de lado. Como nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Mas o que isso significa, pastor? Por que a minha devoção esfriou? Por que eu tenho andado tão distante? Por que as coisas não são mais como eram antes? Porque você acreditou no diabo.
Você começou a dar valor para coisas que Deus não dá muito valor. Começou a deixar de lado aquilo que realmente tem valor. O seu coração está dividido. Você não suporta as lutas? Então Cristo se tornou mentiroso? Porque você não entende as dificuldades que passa, Jesus Cristo se tornou o quê? Falso. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados e se afastem da simplicidade de amar a Jesus Cristo de todo o coração. As coisas simples da fé. Por que você mudou? Você chegava na sua casa e dobrava os seus joelhos e orava a Deus. Você passava por dificuldades, mas você andava feliz. Você era feliz no trabalho mesmo em meio a grandes lutas e dificuldades, porque você acreditava de todo o teu coração no teu Deus. E Ele não te deixou desamparado porque você está aqui. Aleluia! E por que agora é tão difícil acreditar que Ele vai deixar você? É tão difícil acreditar que Ele vai te socorrer? Porque não temos mais devoção a Jesus. Estamos prestando devoção a outras coisas. Não importa, meu querido. Não interessa se você é rico ou pobre, se você tem fama ou não tem fama, sendo rico, sendo milionário, sendo alguém famoso ou não, foi o mesmo sangue que comprou você. É ao mesmo Cristo que você precisa se dobrar. Mas nós vamos nos enganando com as conversas de Satanás. E o seu coração nunca está satisfeito. Você nunca está feliz. Você nunca está contente. Porque deixou de ter devoção a Jesus. Abandonou as coisas simples que faziam de você um cristão verdadeiro. Você dobrava os teus joelhos e orava. Você chorava diante de Deus. Você derramava lágrimas pelo seu marido ou pela sua esposa. Você não podia escutar uma notícia. Hoje tem vigília na igreja. Hoje tem oração na igreja. Hoje o povo vai para o monte. Que aquilo mexia com você. E hoje você foge. Eu temo que como a serpente enganou Eva, você se afaste da simplicidade de ter devoção a Cristo, da simplicidade de amar Jesus sobre todas as coisas. Antigamente os crentes tiravam sarro dos crentes, porque os crentes andavam com a Bíblia nas ruas, vestiam a sua melhor roupa para ir para o culto. Então eles sabiam que eram crente por causa da maneira que eles se vestiam e porque estavam com a Bíblia. Mas eles não tinham vergonha de ser crente, porque eles eram crente de verdade. Pessoas simples, muitas vezes senhoras idosas, senhores de idade, que não faltavam um culto, andavam quilômetros a pé, chegavam 1 hora antes de começar, dobravam o joelho na cadeira e choravam diante de Deus, porque eles não perdiam
tinham a simplicidade de amar a Jesus acima de tudo. Eles tinham uma Bíblia só, porque não tinham como comprar mais. E nem tinha tanta Bíblia assim. Mas aquela Bíblia era surrada, irmão. Porque eles liam a Bíblia. Era rasgada as últimas páginas, a capa da Bíblia era solta, amassada, porque eles liam a Bíblia. Porque eles não se deixavam enganar. Eles amavam a Jesus de todo o coração. Mas hoje nós temos muitas coisas para fazer. E a nossa Bíblia, a novinha, porque nós não lemos. O nosso joelhinho está bonitinho, porque a gente não bota mais ele no chão. A igreja, na nossa nação e no mundo, tem perdido a devoção por Jesus. O evangelho é muito simples para toda e qualquer pessoa entender. Amar a Jesus de todo o teu coração ainda é o desejo do coração dele. Ainda é o que Deus espera de você. Aleluia. Se eu não amo a Jesus Cristo, é porque eu fui enganado em alguma altura da minha fé. Algo entrou no meu coração que está tirando a minha devoção a Jesus. Mas eu preciso lutar para permanecer com Cristo. A verdade do Evangelho não pode ser negociada de jeito nenhum. E eu preciso alertar a sua vida a respeito disso. Eu quero que você abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa carta também foi escrita por Paulo a uma outra igreja que ficava em Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando, ele diz: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas. E agora que vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aleluia. O apóstolo Paulo está escrevendo a respeito do anticristo.
E o anticristo é um demônio, é um espírito demoníaco, que um dia vai estar em uma pessoa, em um homem. Mas ele é um demônio. Um demônio que a Bíblia chama e dá nome para ele, anticristo. E o que é um anticristo? É aquilo que é contrário a Cristo. Se Cristo fala a verdade, o anticristo fala a mentira. Amém? O apóstolo está dizendo que este espírito, ele já está em operação. Ele já age sobre a terra. Só que Paulo está escrevendo para a igreja. Por que será que ele fala do espírito do anticristo? Você está falando para a igreja. Porque esse espírito estava sendo crido por alguns cristãos. Estava enganando algumas pessoas. E muitas pessoas ensinam e pregam que aquilo que está resistindo à manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Muitas pessoas, talvez a maioria da igreja, crê assim e prega assim, de que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado, e então o anticristo vai assumir o controle. Mas o que Paulo está falando não é isso. O que resiste ao espírito do anticristo não é o Espírito Santo. Não porque ele não tenha poder para isso, mas o Espírito Santo vai permanecer na terra. Porque a destruição do Apocalipse não vai ser o diabo que vai fazer, é Deus que vai fazer. A ira de Deus vai se derramar sobre os homens. O Espírito Santo vai estar aqui para fazer isso. Em lugar nenhum da Escritura diz que é o Espírito Santo que resiste. Ele diz que este Espírito não assumiu o controle, porque aquele que resiste a ele ainda não foi tirado. O que Paulo está dizendo é que a verdade da fé, que ainda permanecia na igreja de Tessalônica, não tinha permitido que o demônio, o espírito do anticristo, tomasse conta. O que resiste à força do anticristo, desse demônio, é o poder do evangelho da verdade. Enquanto a igreja de Jesus continuar pregando a verdade, esse demônio não pode dominar. Enquanto a igreja estiver na terra resistindo pelo poder da verdade e da fé e do evangelho de Cristo, esse espírito não assume o comando. Se um dia este ministério parar de pregar a verdade do evangelho, esse espírito entra dentro dela. Quantas igrejas cristãs por esse Brasil, eu vou escandalizar você, já estão ensinando doutrinas desse espírito, porque não há mais salvação dentro dessas igrejas. Tudo o que importa é que você fique rico. Se você vai para o inferno, o problema é seu. O importante é que você tenha carro importado, apartamento na praia e dê tudo que você tem. Isso aí não é evangelho, isso não é Espírito Santo. Mas enquanto a verdade for pregada, esse demônio não pode fazer nada. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda, ele diz: nada podemos contra a verdade, só em favor dela. Não existe nada que resista à verdade. Não existe nada que resista a Jesus. Enquanto a palavra da verdade for ensinada e pregada, esse espírito não toma o controle e não pode entrar. O que ele está escrevendo é para o povo, para os líderes de Tessalônica. E ele está exortando a eles para que permaneçam na fé, na verdade. E olha o que ele diz aí no versículo 10 em diante.
Ele diz: Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto fizeram o quê? Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Perderam a devoção pela verdade. Perderam o amor pela verdade. E o versículo 11 ele diz: por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Se você rejeitar a simplicidade de Cristo na tua vida, se você trocar Jesus Cristo pelas coisas, se você rejeitar o amor a Jesus e começar a amar outras coisas, um poder sedutor vem sobre a sua vida e você começa a acreditar na mentira. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz: por causa dessas pessoas, por causa desses crentes aí de Tessalônica, que rejeitaram o amor à verdade, Deus entregou eles a um poder sedutor para que creiam na mentira. Alguns anos atrás, se alguém falasse para você: ô irmão, sabe que você um dia vai abandonar a fé, vai deixar Jesus? Você dizia: está amarrado, irmão. Eu nunca vou abandonar Jesus. Mas e hoje? Hoje você cocheia entre dois pensamentos. Não é bem assim, né? Essas coisas de igreja, sabe como é que é? Tem um monte de gente por aí enganando. E o que Jesus tem a ver com isso? Se você abandonar o amor à verdade, que é Jesus, se você não permanecer crescendo em devoção a Cristo, se você, meu querido, não entender que é a simplicidade que Deus quer de você, a simplicidade de você amar Jesus mais do que você ama a tua esposa, a simplicidade de você amar Jesus mais do que você ama o teu marido, mais do que você ama o milagre que você precisa, mais do que você ama qualquer coisa na tua vida, a simplicidade de morrer por Jesus se for preciso, mas não se dobrar diante das ofertas desta terra. Um poder sedutor vem sobre você e você começa a acreditar na mentira. Você começa a achar que a mentira é verdade. E você começa a não aceitar mais a correção da palavra de Deus. Você não começa a aceitar mais as coisas espirituais, porque você está crendo na mentira. Por isso, meu querido, Deus manda trazer esta palavra para você de alerta. Você precisa retomar a devoção que você tinha por Jesus. Eu quero dizer para você que não é normal crente viver esfriando na fé. Não é correto. A palavra de Deus diz que Deus vomita os mornos. Diz ou não diz? Por que Deus vomita aquilo que é morno? Porque ou esquentou e parou de esquentar, ou um dia foi quente e esfriou. Você precisa retomar a simplicidade da tua fé em Jesus. A simplicidade de dizer: pastor, não está fácil as coisas lá em casa com meu marido.
mas eu sei que Jesus Cristo vai fazer uma obra na vida dele. Por isso eu não abro a minha boca para reclamar do meu marido. Eu não abro a minha boca para falar para ninguém que o meu marido é estúpido, é um cavalo, não vale nada. Porque eu sei que Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Você precisa voltar a acreditar nisso. Você precisa voltar a acreditar em milagres extraordinários. Você precisa voltar a acreditar que o teu Senhor não é qualquer um, que você não está servindo qualquer um, que o teu Deus está vivo. Você precisa voltar a acreditar que Ele escuta todas as tuas orações. Você precisa voltar à simplicidade da fé, porque você não acredita mais, você não ora mais. Você não acredita mais que Jesus te escuta, por isso você não ora. Você não acredita mais no poder de Deus, por isso você não jejua, por isso você não consagra, por isso você não sai no teu horário de almoço e diz: Senhor, esse tempo é para você, eu quero, Senhor. As pessoas tratam Deus como qualquer coisa. Vem na igreja, ficam mexendo no celular, mandando mensagem para as pessoas. Por quê? Porque abandonaram o amor por Jesus. Não sabem, não acreditam que o Deus verdadeiro está aqui, recebendo o culto. Perderam a simplicidade da fé. E se não houver arrependimento, um poder sedutor vem, a pessoa fica cega e vai ser condenada. Porque a igreja de Tessalônica estava rejeitando o amor à verdade. Estava para vir um juízo sobre eles. E nas igrejas que Paulo passava e pregava, ele falava a mesma coisa. Eu temo. E assim como a serpente enganou Eva, e Eva não enxergou o que estava por trás daquilo, assim também a igreja seja envenenada, seja enganada e perca o amor sincero por Jesus. As pessoas transformaram o evangelho numa religião. As nossas orações não são mais sinceras. Nós dizemos: Deus, venha o teu reino, mas você não quer que o reino venha. Você não faz nada para o reino vir. Você diz: Deus, faça a tua vontade na minha vida, mas você só faz a tua vontade. As pessoas falam da boca para fora, louvam da boca para fora, oram da boca para fora, pregam da boca para fora. Não há mais correspondência entre as coisas externas e aquilo que está no coração. Não há mais devoção. Jesus Cristo disse aos discípulos, Jesus não disse para os mundanos, Ele disse para os discípulos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O apóstolo Paulo diz: o mistério da iniquidade está aí. Jesus estava falando que a iniquidade ia se multiplicar na igreja, nos discípulos dele. E por causa disso, o amor a ele iria esfriar. Os crentes não suportam mais perder. Eu não posso ficar abaixo daquele irmão, o que ele está pensando? Falou mal de mim, eu vou lá quebrar a cara dele. Não consegue mais se humilhar, não amam mais. Não amam as pessoas, não amam Jesus.
Por amor a Jesus, você tem coragem de passar vergonha, de ser escarnecido, por se multiplicar a iniquidade. Esse espírito de iniquidade, que é esse espírito do anticristo, é o espírito que tenta enganar os crentes, mentir para eles. O apóstolo alerta: Deus vai permitir que esse poder sedutor fique nas pessoas, porque rejeitaram Jesus, rejeitaram o Filho dele, rejeitaram a verdade. A iniquidade se multiplica, cada vez mais comum, crentes dando mau testemunho, cada vez mais comum ser evangélico, mas não apresentar um fruto digno de arrependimento. Cada vez mais comum gravar um CD de crente, que é o que mais dá dinheiro. Cada vez mais comum fazer música só para vender CD. Cada vez mais comum não ter tempo na presença de Deus. Cada vez mais comum igrejas cheias de gente vazia. Cada vez mais comum pregações eloquentes, bonitas, enfeitadas, mas sem a presença de Deus. O teu amor esfriou. O teu amor por Jesus esfriou. Para nós encerrarmos, em Apocalipse capítulo 3. Abra lá comigo. Jesus Cristo aparece a João e manda um recado para as igrejas. Capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas, os 7 candelabros, fala dos pastores e das igrejas. Jesus Cristo tem os pastores na sua mão. São chamados do anjo da igreja. E o candelabro, as igrejas, Jesus também tem elas na mão. Ele diz ao pastor da igreja de Éfeso, versículo 2: Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém. Jesus Cristo manda um recado para o líder da igreja de Éfeso. E ele diz: eu sei o que você tem feito. Jesus Cristo sabe o que você tem feito. Ele diz assim: eu sei que você tem resistido a esses falsos apóstolos. Você não aceita a falsa doutrina aí. Você não aceita o engano. Você não aceita esse tipo de gente.
E Jesus elogia ele por causa disso. Você rejeita pessoas que não servem a Deus. E ele diz: você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e tem permanecido firme. Mas no versículo 4 ele diz assim: mas eu tenho algo contra você. Você caiu do seu primeiro amor. Você está errando. Lembra-te de onde caiu. Se arrependa. É muito fácil você falar: o pastor fulano caiu no pecado. Só que Jesus Cristo disse que o pastor de Éfeso tinha caído. Por que ele tinha caído? Porque abandonou o primeiro amor. Abandonou o amor a Jesus. A simples e sincera devoção a Jesus Cristo. E Jesus diz para ele: lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que Jesus está dizendo para ele: volta à simplicidade de me amar de todo o teu coração. Volta àquela simplicidade e sinceridade de devoção que você tinha comigo. Volta ao primeiro e ao único amor da tua vida. Se você caiu desse primeiro amor a Jesus, é porque você encontrou um segundo amor pelo caminho. E o Senhor quer trazer você de volta. O Espírito de Deus que está aqui quer trazer você de volta a essa sincera entrega de coração a Jesus. Não adianta, querido, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você ter tudo e não ter Jesus. Não adianta você acumular riquezas e fortunas, ter um nome célebre, se você não tiver Jesus Cristo com você. Isso não serve para nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder Jesus Cristo. O alerta de Deus para mim e para você, o chamado do Espírito Santo para você nessa noite, é: arrependa-se. Lembra do que você praticava no princípio. Lembra das primeiras obras. Lembra do quartinho de oração. Lembra do carreiro do monte. Lembra da fé. Lembra da pureza do teu amor, da sinceridade do teu coração. Lembra que às vezes você era até feito meio de bobo, meio enganado, porque as pessoas tinham um monte de malícia e faziam piadinha para você cair, e você nem percebia porque você era puro de coração. Lembra das primeiras obras. Lembra de onde você caiu. Se arrependa. Volta à simplicidade de amar a Jesus Cristo de todo o teu coração. Aleluia. Vamos colocar de pé. Nós precisamos louvar a Ele. Eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus. Essa palavra é a verdade de Deus, porque Ele mostrou sinais antes mesmo dela ser pregada.
Deus quer que você se arrependa. Abra o seu coração, fale com o Espírito Santo, peça perdão para Deus. Diga para o Espírito Santo trazer de volta aquele fogo que incendiava você. Diga para o Espírito Santo que você quer voltar a sentir a presença do Senhor como você sentia antes. Que você deseja Ele de todo o seu coração. Que você quer amar a Jesus com todas as forças. Que Ele é mais importante do que tudo que você conquistou até hoje. Que Ele é mais importante que todos os milagres que você recebeu. Derrame a sua alma diante do Senhor. Que só Tu és Deus. Oh, aleluia. No secreto, escondido em Ti, restauras meu ser. Ouço Tua voz me chamar. Cada novo dia eu vou. Não há mais ninguém pra mim. Não há, apenas Jesus. Livre sou por Sua cruz. Vivo só pra Teu louvor. Na confusão ou no caos, ainda assim soberano és. No momento que eu sou fraco, Senhor, Tua graça é tudo em mim. Quando me chamar, irei. És minha canção, então cantarei. Não há mais ninguém pra mim, apenas Jesus. Livre sou por Sua cruz. Vivo só pra Teu louvor. Não há mais ninguém pra mim, apenas Jesus. Livre sou por Sua cruz. Vivo só pra Teu louvor. Meu deleitar está em Ti. Esperança és a força em mim. Meu deleitar está em Ti. Todo meu amor, meu deleitar está em Ti. Esperança és a força em mim.
teu louvor. Se você aprendeu, diga: não há. Não há mais ninguém pra mim, apenas Jesus. Livre sou por sua cruz, vivo só pra teu louvor. Aleluia. Eu quero convidar você a você ter 5 minutos agora de oração com Deus. Eu quero convidar você, se você puder, a se ajoelhar aí no seu lugar. Aqueles que não podem, fiquem à vontade, por favor. Mas você que pode, eu quero que você dobre os teus joelhos. E nós vamos ter um momento de oração diante de Deus. Fale com Jesus. Ore a Ele, diga: Senhor, me perdoa. Eu quero me humilhar na Tua presença. Meu Deus, devolve a alegria da salvação. Fale para Jesus que você tem andado triste, que você não quer mais, que você quer andar feliz porque você é salvo. Abra o seu coração e fale com o Senhor. Derrame a tua vida na presença de Deus. Oh Senhor maravilhoso, Deus, nós nos humilhamos como tua igreja, dobramos os nossos joelhos como fazíamos no princípio, meu Deus. Nos perdoa, Senhor, por perdermos o amor pelo Senhor. Nos perdoa, meu Deus, por perdermos a devoção sincera pela tua presença. Deus, como sacerdote, eu confesso, Senhor, o meu pecado, o pecado da tua igreja na tua presença. Estende a tua misericórdia, meu Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, a amarmos a Jesus Cristo de todo o nosso coração. Resgata, Espírito de Deus, em nós a chama do amor, a força do amor a Cristo, a força de amar as pessoas incondicionalmente. Resgata, Espírito Santo, em nós o desejo de uma vida santa na tua presença, o desejo de se afastar do mal, do caminho da maldade. Espírito de Deus, eu clamo a Ti, nos livra da iniquidade deste século. Não deixa este espírito prevalecer contra esta igreja. Alibachere canto labassuri candele bachere. Oh Espírito de graça e de verdade, Espírito que traz fogo nos olhos, fogo no Espírito, aviva a tua igreja, Espírito Santo. Liberta-nos do pecado, do mau desejo. Liberta o teu povo pelo teu poder maravilhoso, aleluia. Quebra as cadeias da intimidação, quebra as cadeias da iniquidade que prende o teu povo. A espada da verdade está quebrando correntes, está desamarrando as tuas mãos, está soltando os grilhões que prendiam seus pés. Oh, aleluia! Purifica com o teu fogo, Espírito de Deus.
Oh, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Jesus. Nós Te amamos de todo o nosso coração. Nós Te amamos, Senhor, e queremos ser Teus, somente Teus. Queremos Te servir com toda a integridade que for possível. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Toma as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Não há mais ninguém pra mim, apenas Jesus. Livre sou por Sua cruz, vivo só pra Teu louvor. Meu deleitar está em Ti, esperança és a força em mim. Meu deleitar está em Ti, todo o meu amor. Não há mais ninguém pra mim, apenas Jesus. Livre sou por Sua cruz, vivo só pra Teu louvor, só pra Ti, Senhor. Não há mais ninguém pra mim, apenas Jesus. Livre sou por Sua cruz. Eu vivo só pra Teu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nosso Senhor. Aleluia. Meu Deus, recebe ser o nosso pedido e que a Tua graça esteja sobre a Tua igreja, a Tua bênção sobre o Teu povo, a Tua misericórdia, Senhor. Deus, que nós possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós, todo o sobrenatural, toda a manifestação. Deus, sem com que nós percamos o Senhor de vista, o Senhor como o fundamento da nossa vida, da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus.